E aí, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Mais uma aula. Nós vamos agora uma aula de correção de atividade. Lá então, antes de vocês começarem a correção, pegue a tabela periódica que eu já coloquei para vocês no link, no WhatsApp, já mandei para o Google Sala de Aula. Antes de qualquer coisa, pegue a tabela periódica, ok? Nós vamos fazer agora, nós vamos abrir o Google Formulário ou a PDF que foi disponibilizado para você pelo WhatsApp. Lá. Questão 1. Questão 1, ela fala o seguinte. Ela fala que a tabela periódica está dividida em linhas, colunas e, em relação às colunas, em qual das alternativas estão os elementos químicos da família calcogênica? Nós vimos que existe a família do boro, carbono, família dos gases nobres, dos halogênios e dos calcogênios. E fica aqui nessa região da tabela periódica, ou seja, que são os ametais. Nós sabemos, então, que os calcogênios, eles também são ametais. Então, das questões aqui, ó, nós temos família do carbono, família do boro, gases nobres e a letra C, que é a família do oxigênio. O que nós sabemos, então, aqui? Que a gente pode usar um macetim dos calcogênios. A gente pode falar o seguinte: os sete poloneses. Então, toda vez que vocês virem os 7 poloneses, são os calcogênios. Então, na tabela periódica, você vai ver lá, ó, o oxigênio, enxofre, selênio, 7 poloneses. Então, a família dos calcogênios. Então, a questão correta aqui é a letra C, certo? Então, vamos à próxima questão. Questão 2. Continuando com a tabela periódica, das alternativas abaixo, encontra-se somente metais alcalinos. Lembrando que nós temos uma tabela periódica em que ela é dividida em família, certo? Ou grupos. E a família dos metais alcalinos, quais são elas? Vamos lá, então, na questão. É a letra A, onde a gente tem aqui berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. É o hélio, neônio, argônio. Toda vez que você vir Lina casou com Rubens César Francisco, você vai saber de cara que são os metais alíneos. Vamos lá. A questão 3, ela fala o seguinte. Continuando com a tabela periódica, qual das alternativas abaixo é somente metais alcalinos terrosos? Por que terrosos? Porque antigamente eles tinham a noção que esses metais encontravam na terra. E aí nós temos aqui, nós vimos na questão anterior que a letra C, então a gente vai descartar a letra C. Letra B, a gente sabe que hélio, neônio, argônio, metais não, gases nobres. E a letra D são 7 poloneses, ou seja, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, vamos descartar também. Então, o que sobra pra gente aqui? Sobra Bela Margarida casou-se com o senhor Barão. Mais um macetim. Letra A. Questão correta, então. Letra A. Quem marcou a letra A, ó, beleza. Questão 4. Vamos lá. Você até aqui com certeza bombou nas questões. Pois os nossos resumos, as nossas aulas, eu tenho certeza que vocês conseguiram acertar até a 3 aqui. Então vamos a 4. A 4 é o seguinte. Ela quer saber de quem, gente? Dos gases nobres. Aquela galerinha que não precisa nem doar nem receber elétron. Então a gente já sabe aqui que nós já fizemos as outras questões, então nós já entendemos o macetinho aqui, então, das questões. A letra A gente já sabe que é o alcalino terroso. A letra C, nós já sabemos que são os alcalinos, metais alcalinos. A letra D são os calcogênios, ou seja, são os 7 poloneses. Então, o que nos resta aqui, galerinha? O hélio, neônio, argônio. Esses aqui, gente, são os gases nobres, ou seja, são nobres, né? Chamamos de nobres, porque eles não precisam nem receber nem doar elétron. Com exceção do hélio, todos eles já têm 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência.
Então, eles não precisam de mais nenhum outro elemento para eles serem estáveis. Então, eles são chamados gases nobres. Questão 4, muito boa também, né? Então, vamos a outra questão. Questão 5, nós vamos falar agora das ligações químicas. Nós sabemos que tem ligações iônicas, covalentes e metálicas. As ligações iônicas, gente, ocorrem com a doação e o recebimento de elétron. Para quê? Porque eles precisam da estabilidade para funcionar. Então, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, o que acontece? Se um elemento químico, ele precisa se ligar a um outro elemento químico, só que aí ele percebe o quê? Que ele não tem 8 elétrons, mas ele tem um elétron para doar e o outro precisa receber, eles vão se juntar, um vai doar e o outro vai receber. Essas são as ligações iônicas. Ok? Nessa questão 5 aqui, nós temos a seguinte proposição. As ligações químicas são importantes para a formação de substâncias. Por exemplo, temos o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Vocês usam todo dia para cozinhar. O que acontece aqui? O sódio, o Na, ele tem um elétron na última camada dele. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. O que vai ficar mais fácil aqui? Dar os 7 elétrons do cloro para o sódio ou pegar aquele único elétron que está na última camada do sódio? Sódio esperto pensa assim, eu vou doar e aí eu vou ficar com 8 elétrons na minha última camada tranquilamente. Por quê? Ele vai se ligar ao cloro. Então, aqui nós temos uma ligação iônica, porque eles pegaram seus íons e ligaram para formar cada elemento químico vai ter 8 elétrons na última camada. Então, aqui nós temos, na questão 5, a ligação o quê? Metálica, covalente, iônica? Iônica. Aí o sódio vai ficar positivo e o cloro vai ficar negativo. Positivo porque ele perdeu elétrons e negativo porque ele ganhou elétrons. Ok? Com certeza vocês fizeram essa questão e acertaram. Questão 5, então, ligação iônica. Aqui nós vamos ver, então, a questão 6. A questão 6, ela fala do quê, gente? Nós vimos a questão das ligações químicas iônicas. Aqui ela fala de uma outra ligação química. Qual seria essa? Nós temos a água. A água ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons. Para ele se tornar estável, ele precisa de quê? 2 elétrons para ter 8 elétrons, para ficar estável. O hidrogênio, ele só tem um elétron. Ele é formado por um único elétron. Aí o oxigênio pensa assim, pô, vamos juntar aqui ao hidrogênio e vou ficar estável. Aí ele se junta a um único elétron, ele vai fazer o quê? Pô, fiquei com 7, faltando 1. Aí vem outro hidrogênio e se liga ao oxigênio. E aí, eles ficaram com 8 elétrons? Ficaram. Porque eles tiveram uma ligação covalente, uma ligação que eles conseguiram se unir de uma forma que eles usaram os mesmos elétrons para formar os 8 que eles precisam para ficar estáveis. Então, a água, ela é uma ligação covalente. Então, toda ligação covalente, ela não vai nem doar e nem receber. Ele vai unir o elétron de um elemento químico com outro elemento químico. Certo? Então, aqui a resposta certa é letra C. Então, vamos à questão 7. A questão 7, muito fácil. Acabei de responder ela. Por quê? Aqui ele está falando o seguinte, sabemos que para que ocorra uma ligação iônica, é necessário que os elementos químicos percam ou doem seus elétrons na última camada da eletrosfera. Um exemplo, citei no exemplo da questão anterior, cloreto de sódio, NaCl, né, o nosso sal de cozinha. Quem ficará negativo e quem ficará positivo? Aí tem uma chargezinha aqui, né, com o sódio e o cloro. E ele faz o seguinte, o Na fala bem assim, eu ficaria mais nobre sem este meu elétron, no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Bonzinho, né, o sódio. Aí o cloro, todo feliz, fala assim, oba, obrigado, eu estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Então, como é que vai ficar essa situação aqui?
O sódio ficará negativo por doar elétron? O cloro ficará positivo por ganhar elétron? O sódio ficará positivo por doar elétron? O cloro ficará negativo por ganhar elétron? O sódio ficará negativo e o cloro também vai ficar negativo? O sódio vai ficar positivo e o cloro também positivo? Não, né, gente? A gente entendeu o quê? Se o sódio doa o elétron para o cloro, se o sódio aqui doar o seu elétron, o único elétron na última camada que ele tem para o cloro vai ficar com 8 elétrons na última camada, vai ficar estável. Então, ao doar um elétron, o elemento químico ele fica positivo. E ao receber esse elétron, o elemento químico fica negativo, porque o elétron ele é carga negativa. Então, a questão correta aqui, gente, é a letra B. O sódio ficará positivo porque doou o elétron e o cloro ficará negativo porque ganhou o seu elétron que ele precisava para ficar estável. Certo? Correto? Então, vamos a mais uma questão. Questão 8. Gente, a questão 8 é muito legal. Vocês agora vão entender um pouquinho dos isóbaros, isótopos e isótonos. Certo? Então, vamos lá. Vamos prestar bastante atenção nessa parte aqui. Observe a imagem e responda. Lembrando que neste exemplo, o número de massa está aqui, ó, em cima. Ele não está embaixo, ele está em cima. E o número de prótons, né? Aqui embaixo, ó, número de prótons embaixo. Então, aqui a gente já consegue perceber que nós temos isótonos, isóbaros e isótonos, certo? E o número de nêutrons, gente, nós sabemos que é o número de massa menos o número de prótons. A letra A representa o número de massa e a letra Z representa o número de prótons. Isso tem que ficar muito claro na mente de vocês. Letra A representa o número de massas, letra Z representa o número de prótons. E o N, o número de nêutrons. Então, para que a gente saiba que o elemento ele é isótono, a gente tem que saber o número de nêutrons que ele tem. Então, a gente vai diminuir o número de massa, o número de prótons. Certinho aqui? Então, assim, espero que não tenha mais dúvida em relação à letra A. Então, aqui eu não estou falando de elemento químico, eu estou falando da letra A normal, do alfabeto. Letra A, número de massa. Letra Z, número de prótons. Então, espero que aqui tenha ficado já tirar todas as dúvidas de vocês em relação a isso. X, ele tem número de massa 50, número de prótons 21. Y tem número de massa 50, número de próton 22. O R tem número de massa 49 e número de prótons 21. Para ser isóbaro, ele vai ter que ter número de massas iguais. Ou seja, a gente vai lembrar assim, isóbaro. Lembra do A? Isóbaro. Lembra do Azinho? Aqui a gente tem um número de massa igual. Então, X e Y são isóbaros. X, Y e R. Quem aqui tem o número de prótons iguais? X e R tem um número de prótons iguais. Isótopos. Lembra do Pzinho, de próton. Vamos lembrar, então, que os isótopos têm um P, a gente vai classificar, lembrar, então, que esse Pzinho lembra quem? Lembra próton. Então, X e R têm o mesmo número de prótons. Então, se eles têm o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Até aqui tudo bem. Os isótopos, vai ter que fazer a formulinha. Na menos Z. N é igual a menos Z, ou seja, N é igual ao número de massa menos o Z. Vamos lá, 50 menos 22, nós vamos ter 28. Guarda aí, 28. 49 menos 21, nós vamos ter 28. Então, Y e R tem 28 número de nêutrons. Se eles têm 28 número de nêutrons, vamos ver então X. 50 menos 21. 29 número de nêutrons. Então, o X vai ficar aqui separadinho. Ele não vai entrar nessa conta. Os dois aqui têm número de nêutrons. Então, nós sabemos que X e R têm o mesmo número de nêutrons. Eles são isótonos. Então, a questão correta aqui é X e Y são isóbaros, certo? O mesmo número de massa. R é isótono de X. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de prótons, certo? Ó, 21, 21.
Y e R são isótonos, porque tem o mesmo número de neutro. A questão correta aqui é a questão 8, é a letra A. Então é isso. Essa foi a nossa aula de correção de atividade. Curte lá o canal do Germano. Se inscreva, compartilhe, ative as notificações para que você receba cada conteúdo novo que chegar. Então foi isso. Essa foi a nossa aula de correção. Eu espero vocês na próxima aula, certo? Tchauzinho e até a próxima.